Graças e paz. Continuando o vídeo, né, que nós estávamos vendo antes sobre a abertura dos selos. Agora nós vamos falar sobre a abertura do quarto selo. Tá aqui em Apocalipse 6, versículo 6, fala: E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia... Versículo 7. Tá? Versículo 7, não é o 6. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então agora, o que acontece? É aquilo que eu falei, é uma sequência de situações acontecendo. Então aconteceu o quê? Segundo selo, a guerra, depois a fome e agora a morte. Por quê? Porque guerra tem morte, fome tem morte. Só que agora ele fala que foi dado poder para tirar um quarto, matar 1/4 dos homens da terra. 1/4. Matar a 4ª parte da terra. É muita gente que vai morrer. Com a abertura desse selo, muita gente vai morrer. Por quê? Porque nós já vemos o quê? Que já está acontecendo um caos. E isso, nós ainda não chegamos na metade da tribulação. E aí o povo vai começar, né, morrer de fome, porque nós vimos a carestia, que as pessoas não vão conseguir comprar alimento, vai trabalhar ou vai ter escassez com certeza de alimento e vai ter uma carestia terrível. Segundo, fome. Segundo, guerra. Guerra sempre traz doenças, pestilências, pragas. Né? Nós sabemos que as pessoas elas ficam vulneráveis. E hoje, com toda a tecnologia, né, nós sabemos que pode ter guerra biológica. Guerra em que serão, muitas vezes, não usado pode usar-se armas químicas para a destruição das pessoas. Então, aqui agora, nós vemos o quê? Uma grande mortandade. 1/4 da terra morre nesse quarto selo. É muita gente. E fala que eles vão morrer de espada, de guerra, né? Espada, guerra, fome, pestes e feras da terra. Por quê? Os animais também vão começar a ter fome. Não vai ter vegetação, não vai ter coisa, e os animais vão começar a atacar as pessoas também. Né? Aquele animal que era dócil, de repente começa a atacar. Nós já temos visto aí, acho que é na Flórida, como que as serpentes elas têm se multiplicado, têm entrado nas casas e lá as pessoas estão ganhando, tem pessoas que trabalham para capturar piton. Por quê? Porque elas estão se proliferando, proliferando, aumentando. E o que acontece? O habitat natural dela está sendo cada vez mais sendo achatado pelo homem. E aí, os animais também vão matar nesse quarto selo. E aí o interessante é que no 5º selo muda tudo. Olha o que acontece no 5º selo. Versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles. Agora, nós vemos aqui, né? Aqui, no 5º selo, já não aparece mais os animais, porque os animais são 4. Então, eles apareceram até no 4º selo. No 5º selo, fala que agora João, ele tira os olhos da terra. Ele já não olha para a terra mais, ele não está vendo o que está acontecendo na terra. Os olhos dele agora se voltam para o céu. E ele vê, né? E ele vê debaixo do altar. Ele vê debaixo do altar agora várias almas de pessoas que foram mortas. De mártires, né? Mártires que foram mortos desde o início, não só na tribulação, mas mártires, né,
que foram mortos da época da igreja primitiva, várias pessoas que foram mortas, e ele vê todos esses mártires ali, e eles estão perguntando para Jesus, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Aí Jesus fala assim, foi dado para eles vestes brancas, e falou, vocês vão repousar, continuem no seu repouso, até que complete o número. Então tem um número. Tinham pessoas ainda para ser salvas, tinham pessoas ainda para entrar nesse número aqui de mártires, né? Para que eles pudessem serem o quê? Completar o número deles, para que acontecesse o quê? Essa vingança na terra. Então nós sabemos que o Apocalipse é uma resposta de Deus para toda perversão humana. Né? Às vezes as pessoas falam assim, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo que está acontecendo isso? Tá, Deus está vendo tudo. Mas tem o tempo certo, determinado. E tem o tempo do juízo de Deus. Deus é amor, mas Deus é juízo. Deus é justiça. Deus é justiça. E aqui é o tempo da justiça. Da justiça. Aí nesse tempo, sabe? Deus vai fazer justiça a todas essas pessoas. A todos que foram perseguidos, a todos que foram mortos, a todos que passaram, né? Por grandes tribulações. E aí fala, né? Por quê? Por que eles são mortos? Porque eles mesmos falam, até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a própria igreja, né? Ela tem orado para que Deus ele faça justiça. Que Deus ele julgue, né? As nossas causas. Toda vez que nós oramos, falamos, Deus julga a nossa causa. Vai chegar o tempo dessa justiça. Vai chegar o tempo. Então aqui no sexto selo, o cenário muda um pouco e João então ele vê os céus, né? Há toda essa diferença, né? Já o sexto selo, misericórdia. Vamos para o sexto selo. Cada coisa que vai complicando mais. O Apocalipse 12, 6:12. Fala assim, havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes e os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas da montanha. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Pois é. Agora, o que acontece? Além de haver um grande temor, um grande tremor de terra, um grande terremoto. Há também o que agora? Uma chuva cósmica. Começa a ter uma desordem cósmica, né? Chuva de cometa, eclipse, fala que o sol se escurece. Então há uma chuva cósmica, há um grande eclipse, há um terremoto mundial. Então, agora, até o quarto selo, parecia que o homem ele ainda tinha algum controle sobre as coisas. Mas aqui nesse sexto, o homem perde todo o controle. E ele entende agora, olha para você ver, os homens falam, os homens entendem que é a ira de Deus, eles veem só pode ser Deus. Como que pode essas coisas estar acontecendo? Como pode? Gente, a ciência está falando todo dia. Pega os artigos científicos e lê sobre tem um meteoro aí que está vindo para colidir com a Terra. Os cientistas estão avisando, os cientistas já fizeram um relógio marcando o fim do mundo. E no relógio deles faltam poucos, acho que 5 minutos para meia-noite. Ou seja, o mundo ainda tem 5 minutos. Imagina o que vai virar isso aqui. Imagina o que vai virar isso aqui. Você vai querer estar aqui? Você vai querer estar aqui? Terremoto, chuva cósmica, eclipse, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E os homens se escondendo porque começa toda a terra tremendo. E sem sol, e tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Os cientistas estão avisando. Você não quer ver? Você não quer ouvir? Você está igual o homem lá do Timóteo 4, que está com comichão no ouvido? Isso vai acontecer. E aí,
Os homens, em vez de se arrependerem, porque até aqui, irmãos, é um juízo parcial. Nós vemos que Deus não está destruindo todo mundo ao mesmo tempo, né? O que acontece com eles? Aqui está falando assim, olha, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, poderosos, e todo servo e todo livre, ou seja, todo mundo. Eles começaram a se esconder nas cavernas, nas rochas da montanha e dizer, né, cai sobre nós. E nos esconde, né, da ira, daqueles que estão assentados sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha, o mundo vai ver que a ira, que é o dia da ira do Cordeiro. Mas não fala que eles se arrependem, não fala aqui que há arrependimento, não. Fala que eles reconhecem que há ira e tudo, mas não fala que há arrependimento. Por quê? Porque o coração do homem, ele está totalmente endurecido. O homem, ele gosta de estar no controle. Quando ele perde o controle, né, aqui ele já não tinha mais controle, não. Não tinha mais controle, não. Deus começou, usou a natureza agora para trazer, assim, uma avalanche de acontecimento ao mesmo tempo. Aí você vai pegando desde o primeiro selo, né, desde o segundo selo, guerra, fome, morte, e agora é esse terremoto, esse grande terremoto, esse eclipse, essa chuva de meteoros, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí os homens também não se convertem. Não se convertem. E aí, nós vamos para o sexto selo, para o sétimo selo. E o sétimo selo, irmãos, é tão interessante que agora há o quê? Uma situação que está aqui no capítulo 7. Olha o capítulo 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos. Peraí, não quero pegar esse aqui, não. Tá, peraí, deixa eu só ver se é esse mesmo. Apocalipse 8, do 1 ao 5. Aqui acontece um intervalo, que depois a gente vai ver, o capítulo 7, tá? O capítulo 8, que vai falar da abertura do sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Irmãos, vou ler até o 5, pera assim. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Agora, né, no sétimo selo, passa-se agora o bastão, né? E veja agora se vê 7 anjos. Não se vê mais, né, animais, o João já não vê mais os animais, os seres viventes, mas agora ele vê 7 anjos com 7 trombetas, né? Então ele vê 7 anjos com 7 trombetas, para que fosse tocada as 7 trombetas. E o que acontece? A primeira coisa que nós vemos aqui é que houve um silêncio no céu por meia hora. E é interessante falar de tempo no céu. O céu é temporal. Como meia hora? Que negócio é esse? Que silêncio é esse? Meia hora. João agora estava olhando também para o tempo da terra. Porque no céu não se conta tempo. A palavra de Deus fala que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, é atemporal. Mas esse silêncio, que silêncio foi esse? Esse silêncio foi um momento em que os céus não recebeu oração. Não chegou oração nos céus. Por isso foi silêncio. Eu sempre digo que a nossa oração é que move os céus. Mesmo, né, Deus tem todo o poder, mas ele deu para o homem a autoridade sobre a terra. E ele intervém quando nós oramos. Ele intervém quando nós pedimos. E aí não houve oração. Não houve oração. Nós podemos entender isso claramente pelo que João vê depois. Aí ele vê, depois dessa meia hora de silêncio, aí ele vê um anjo.
E aí ele vê um anjo que fala assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça subiu, e a fumaça sobe até o trono. E aí ele vê o quê? Que há uma resposta. Há uma resposta ao altar do incensário. Quando nós olhamos para o tabernáculo, onde ficava o altar do incensário? O altar do incensário ficava diante da Arca da Aliança. Porém, no Velho Testamento, tinha o que? Um véu, porque o homem não podia entrar na presença de Deus. Então, o altar, né, do incenso, ele ficava diante, né, do trono de Deus. E aqui, quando nós vemos que Deus dá ordem para Moisés fazer o tabernáculo, ele mostra para Moisés. Ele mostra para Moisés o tabernáculo no céu. O tabernáculo, ele está todo no céu. É o templo de Deus, é a habitação de Deus. Por isso Deus fala com Moisés: Moisés, faz conforme o modelo. Moisés viu, Deus mostrou para Moisés o tabernáculo no céu. Por isso Moisés ficou tudo gravado na memória dele. Ele conseguiu fazer uma réplica. Só que havia uma separação no templo, no tabernáculo, até a morte de Jesus. Quando Jesus morre, o quê? O véu se rasga. E aí nós podemos oferecer a nossa oração diante de Deus. Nós podemos entrar na sala do trono através do vivo e novo caminho, que é o sangue de Jesus. E através de Jesus nós podemos entrar na presença de Deus. Então, enquanto você não ora, o céu para. O céu para, porque é a nossa oração. É quando nós falamos: Deus, abençoa fulano. Aí Deus vai, envia o anjo para abençoar o fulano. Deus, né? É a nossa oração que vai chegando diante de Deus. Claro que nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo faz a nossa oração chegar diante de Deus, segundo, né, o propósito de Deus mesmo, o coração de Deus. E aí, quando as orações vão chegando, elas são colocadas ali no incensário, né? E a fumaça subiu. Olha aqui o versículo 4. Eu vou ler o 3. E veio outro anjo e pôs-se junto do altar, e tendo o incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde as mãos do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. O que acontece? Quando a oração chega diante de Deus, ela tem uma resposta. Qual que era a resposta? Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. É o que Moisés viu lá no Monte Sinai. Como que Deus fazia lá no Monte Sinai quando ele estava falando? Vozes, relâmpagos, trovões, terremoto. O Sinai, ele fumegava. Ele fumegava. O povo, sempre quando Deus fala, o povo ouve como voz de trovão. Então, o que acontece? Quando a nossa oração, ela sobe até Deus, quando ela sobe até o Senhor, ela tem resposta. Deus, ele envia resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Por isso, nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar. Porque se nós pararmos, o céu também vai parar. Vai ficar em silêncio. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus, ele não deixa de cumprir com a sua palavra. E na palavra dele, nós podemos ver lá em Ezequiel 37, quando ele fala com Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? E ele fala: Senhor, tu sabes. Então ele fala com Ezequiel: profetiza, Ezequiel. Deus falava e Ezequiel profetizava. O que acontecia? Quando Ezequiel profetizava, os ossos, eles começaram a se juntar contra o osso. E aí Deus ia dando ordem e Ezequiel ia falando. Por quê? Porque Deus não poderia falar direto. Porque Deus tinha dado autoridade para o homem. No Velho Testamento. Aí Satanás rouba essa autoridade, mas Jesus recupera essa autoridade na cruz do Calvário. Ele recupera toda a autoridade. E depois o próprio Jesus vira para nós e diz assim:
todo poder me é dado no céu, na terra e debaixo da terra, portanto, ide. Ou ele diz, olha, em meu nome, é no nome de Jesus que nós podemos todas as coisas. É através do nome de Jesus que nós temos poder e autoridade. Agora, esse poder, essa autoridade, nós só temos por quê? Porque Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Depois que ele conquista, ele nos dá esse poder e essa autoridade no nome dele. E aí, então, nós podemos orar. No nome dele, nós podemos orar. E a nossa oração, ela chega diante de Deus. E ela é colocada no incensário. Diante do trono de Deus. Imagina, Deus está lá sentado no trono. E a sua oração chega. E o anjo pega a sua oração, mistura ali com incenso e vai e apresenta para o próprio Deus. E Deus responde com vozes, relâmpagos, trovões. É a resposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tá, ok? Então nós vimos aqui, né, até o 7º selo. Que o 7º selo, na verdade, ele passa agora a ser as 7 trombetas. E nós vamos continuar gravando o vídeo agora falando sobre as trombetas. Ok? Que Deus te abençoe poderosamente.